Nesses dias recentes, eu andei fazendo na internet alguns comentários sobre as loucuras que nós estamos vivendo no Brasil. Vou relembrar aqui alguns desses comentários e fazer algumas considerações a mais. Se você gostar, deixe o seu sinal de positivo, o seu comentário e compartilhe o vídeo. E, se você ainda não fez, não se esqueça de se inscrever sempre clicando no sininho. Os vídeos são sempre às quintas-feiras. Antes de abordar o primeiro tema, que se refere ao título, eu quero apresentar aqui minha homenagem ao John Lennon, vestindo essa camiseta com a palavra Revolution. É a minha repulsa aos que dizem que o golpe militar de 1964 foi uma revolução e ao debilóide bolsonarista que falou um monte de imbecilidades sobre o rock como se fosse sempre uma coisa do diabo e outras asneiras que ele falou. E ainda se diz um cara ligado à cultura. O golpe de 64 não foi revolução coisa nenhuma. Foi ditadura sanguinária que matou e que torturou até mães diante dos filhos pequenos e que assassinou muitos inocentes e se utilizou de uma farsa canalha para simular que o jornalista Vladimir Herzog, a quem também presto a minha homenagem, teria se enforcado. A revolução de John Lennon, sim, é uma verdadeira revolução, embora destratada também pelo debilóide falso filósofo que disse que os Beatles não sabiam nem tocar violão. O falso filósofo, que só engana trouxas como ele, é que disse essa imbecilidade. A revolução de Lennon era pela paz, simbolizada inclusive por uma das canções mais famosas, Imagine, e por todas as posições adotadas pelo músico dos Beatles contra as guerras e pela paz mundial. Dito isso, vamos ao tema título do vídeo. De início, eu quero dizer que me sinto muita vontade para falar sobre esse tema do título, porque muito antes das eleições que colocaram Dilma e Aécio no segundo turno, eu disse em rede social que não votaria em nenhum dos dois por razões diversas, por razões distintas. E fui logo bombardeado por pessoas que me chamavam de isentão. Os desdobramentos políticos de lá para cá deixaram evidente que o suposto isentão estava correto em votar nulo. Mas por que eu digo que Bolsonaro é ainda pior do que a Dilma? Porque só mesmo uma pessoa muito ingênua, e eu não acredito mais em ingenuidade, poderia negar que, se Dilma tivesse se dobrado aos centrões, ao baixo clero e ao que há de mais podre no Congresso, evidentemente teria escapado do processo de impeachment. E por que ele é pior do que o Maduro? Porque, além de cometer os mesmos descalabros, Bolsonaro não passa de uma cópia mal feita daquele que ele chama de ditador, como se ele não fosse um ditador confesso. Ou será que Maduro não cooptou militares, não desmoralizou o judiciário e não manietou o legislativo, que são as únicas lutas diárias de Bolsonaro? O Supremo Tribunal Federal tem falhas? Óbvio que tem, nós já dissemos isso aqui. Mas a questão é que Bolsonaro tem somente falhas e nenhum mérito. Valeu-se de fake news para se eleger, fez de conta que existia um kit gay, fugiu ao debate porque lhe cairia o resto de máscara que poderia ainda iludir os falsos ingênuos. E hoje, a única máscara que ele deveria usar, em razão do vírus mortal que ele quer que se espalhe, ele dispensa quando se mistura as multidões. Eu vejo aloprados dizendo que a equipe ministerial é boa ou ótima. Olha, dá até para rir, né? De fato, temos o ministro das Relações Exteriores, que dificulta as relações exteriores, um ministro da Educação, que não tem educação nem cultura, e uma ministra que não desce da goiabeira nem para se tratar dos traumas de infância. Isso para não falar nos demais, para não deixar esse vídeo muito longo. Nós vivemos uma situação de completo desequilíbrio, em que todos são considerados culpados, menos o desgoverno, que é o único culpado. Obviamente que a pandemia atrapalha a economia, e isso acontece no mundo inteiro, pô. Só que a forma de combater uma pandemia não é provocar genocídio, nem tentar impor aquilo de que não entende, como é o caso óbvio dele. E o que faria um verdadeiro presidente? Ainda que não tenha o menor talento para estadista,
e para coisa alguma, a não ser para arquitetar planos negativos, destruidores e desagregadores. Ora, um presidente abdicaria de seus ódios infantis, deixaria para trás seus fanatismos ideológicos e procuraria saídas aceitáveis, em vez de o tempo inteiro fazer intrigas e tentar impor adivinhações e suposições pretensamente médicas e científicas sem entender nada do assunto. Não me venham agora as Madalenas arrependidas com choradeiras. Bolsonaro nunca escondeu o que sempre foi. Não me venham com a choradeira antipetista, porque desde o início das eleições havia outras opções e foi escolhida a pior. Chega de querer colocar nos outros a culpa da crise. A crise é alimentada a cada dia por um presidente incapaz e por seus seguidores, que ou são fanáticos doentes ou se venderam. E as inúmeras provas disso continuam acontecendo. Num cenário bem ilustrativo daquilo que eles representam, os fanáticos continuam agredindo jornalistas e agora também praticando abertamente agressões físicas, como ocorreu nessa passeata de supostos patriotas no último domingo. Para quem não tem cérebro, o único argumento é a porrada. É a louca ditadura dos punhos cerrados e das torturas que esses acéfalos vivem elogiando. Eu também comentei nas redes sociais que agora a farsa acabou de vez. Com a busca pelo centrão e a permanente submissão, que não é de hoje, ao que há de pior no cenário político, Bolsonaro comprova de forma definitiva e inquestionável que é exatamente igual a todos aqueles a quem ele criticou e combateu, muitas vezes de forma ardilosamente mentirosa, para cometer o estelionato eleitoral que vem destruindo, desmilinguindo e desfazendo o país. Destruição essa, por sinal, que agora se agravará ainda mais com o uso de verbas públicas para comprar silêncios e adesões, e com o beneplácito dos militares como partícipes do governo. Lamentável também é o artigo do vice Mourão, mais uma vez tentando absolver o governo de tudo o que faz de errado e culpar a imprensa. É a atitude típica de mentes totalitárias que pregam ditaduras exatamente para amordaçar a imprensa e esconder os fatos do povo. Olha aqui, com mais de 40 anos no jornalismo, eu vivi essa lamentável face da história brasileira dentro das redações. Sou testemunha da censura implacável que era imposta aos meios de comunicação nos vários anos em que fui editor de jornais. Quero aqui manifestar a mais veemente repulsa à agressão contra os jornalistas, agressão covarde, feita por mentecaptos que se dizem brasileiros patriotas, mas que não passam de trogloditas. E viva a liberdade! Pela democracia plena, pelo livre debate de ideias, pela discussão dos problemas nacionais sem fanatismos ideológicos e sem fake news e ódios que covardemente são espalhados para lançar mentiras difamatórias. A democracia é o único caminho para o progresso de um país. Pode ter suas imperfeições, como tudo o que é criado pela raça humana, mas não existe nada melhor. Até hoje não foi inventado.